Vamos de clássico entre o Vasco e Flamengo? Amigos, temos clássico nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro e a gente vai colocar frente a frente aqui times que, acho que individualmente, nome a nome, é muito claro de um lado. Mas tem muita gente questionando, alguns jogadores do Flamengo, é que o Vasco também não chega a estar se ajudando muito. Mas vamos lá, vamos fazer esse mano a mano aqui, roda a vinheta pra gente colocar os times frente a frente. Ô, Vitor Sérgio, Léo Jardim ou Matheus Cunha? O Matheus Cunha conseguiu ali estancar uma sangria que o goleiro Santos estava colocando lá, mas acho que o Léo Jardim está melhor preparado no momento. Léo Jardim. Cara, eu acho que o momento do Matheus é bem bom, viu? Ele pegou uma bucha danada, não falhou. Eu sei, calma, vou justificar para votar no Léo. Mas o Matheus, vou te falar, até agora, se projetar o que ele fez nesse período e multiplicar até o final do ano, ele tá muito bem, obrigado. Entendi. Perfeito. Nenhuma falha, ótimas intervenções, segurança, mas Léo. Porque a amostragem é maior, é isso? Tá bom. E acho que tem mais trabalho também. Puma Rodrigues, Pumita ou Wesley? Eu gosto do Wesley ofensivamente, eu acho que ele tem potencial para crescer muito, mas, assim, acho que ainda não tá pronto, aí a comparação é com o cara que tá à frente. Mas que também comete erros defensivos importantes. Total. É que eu acho que no balanço é Pumita por enquanto. E aí, Vez? Acho que é isso também, né? Acho que o Wesley, dentro do fogo que ele entrou, acho que ele tá relativamente bem, né? Se não pode botar na culpa. Mas ele falha muito. Beleza, falha compatível com um garoto lançado do nada no sentido de uma hora para outra, jovem, num time titular como o Flamengo, cheio de problemas. Então, mas se o Pumita Rodrigues estivesse hoje no Flamengo, ele seria titular no lugar do Wesley. Tá bom. Capasso ou Fabrício Bruno? Para mim é poupar tempo. O Capasso é um jogador que cometeu alguns erros no estadual, perdeu espaço por isso. E o Fabrício Bruno é um dos melhores jogadores do Flamengo no ano. Inclusive o quê? Rápido. Rápido e desafia com qualquer... Cara, essa aposta é pica, tá? Me pegou muito. Aí corta pro Mbappé chegando no CT falando... Vai, quero ver agora, querido. Eu e você. E aí termina com o meme dele falando, eu quase te ganhei, né? O Fabrício Bruno falando, eu quase te venci. Ganhei o troféu de igual para igual. É o Fabrício Bruno? Aí eu acho que o Fabrício Bruno não só é um dos melhores jogadores do Flamengo na temporada, como é um dos melhores zagueiros da temporada do Brasil. Tá. Léo ou Léo? Léo Pelé ou Léo Pereira? Cara, belíssima disputa aí, viu? Belíssima disputa. Eu acho que o Léo Pereira já vem num crescimento desde o ano passado, manteve isso. O salto do Léo é maior, do Léo Pelé. Mas aí eu acho que ele deu azar na briga, é Léo Pereira. É Léo Pereira, velho? Eu acho que os dois estão bem há algum tempo, já desde o ano passado. Acho que o Léo, para um jogador que mudou de clube, para um clube em reconstrução, está fazendo um trabalho excelente, mas eu acho que o Léo Pereira é melhor em vários aspectos, inclusive ofensivo. O Léo Pereira tem feito gols importantes e tudo. Então eu voto no Léo Pereira. Boa. Aqui eu acho que a gente também tem uma disputa de dois que cresceram muito na temporada, mas aqui eu acho que um despontou ainda mais. Piton ou Ayrton Lucas? Normalmente, pelo que o Ayrton Lucas está jogando, seria poupar tempo. Não é, porque o Piton está muito bem também, a ponto de ser pré-convocado para a seleção italiana. É importante a gente lembrar disso. Mas é Ayrton Lucas. E aí, Ayrton Lucas? Acho que o Piton deu azar de cair com o jogador mais regular da temporada do Flamengo, que não é pouca coisa, tendo em vista o elenco que o Flamengo tem. Mas o Piton, tô achando bem importante, assim, o que ele tava conseguindo fazer. Vamos pro meio campo, Formiga. Jair ou Thiago Maia? Cara, eu acho que dá pra considerar essa disputa nivelada pra baixo, né? Do que eles podem fazer. Eu acho que é isso. Acho que tem um nível de expectativa e realidade. Perfeito. Do que eles podem entregar, mas dito isso, eu acho que o Thiago Maia é mais jogador. Vitor Sérgio, há muitas críticas na torcida do Flamengo ao Thiago Maia. Muitas críticas e merecidas. As partidas do Thiago Maia têm sido terríveis. Ele já concordou com isso? Ele, de novo, já concordou. No ano passado ele fez isso e, de fato, melhorou. Ele foi importantíssimo na reta final de mata-matas que o Flamengo ganhou. Mas hoje ele é péssimo na saída de bola, péssimo na recomposição, péssimo no 1 contra 1. Péssimo dos péssimos. Jair. Tá, rapaz.
É um voto de protesto aí. Cara, é que Não, é só reconhecendo. é que eu acho que o Jair também não tá bem. Mas tá melhor que o Thiago Maia. Se o Jair tivesse no Flamengo, é. ele hoje roubaria a vaga do Thiago Maia. Eu não tenho essa certeza, não. E aí, por jogador, Cometemos. eu vou de Thiago Maia. Não dá pra falar aí nessa disputa que tá por baixo, pelo que eles podem, não é crime. Eu também Eu acho. acho que é pau a pau, um ou outro aí. Galarza ou Pulgar? O Pulgar entrou muito bem no time do Flamengo. Tava com um problema no metatarso, aquele dedinho lá e tudo. Do Neymar. E a gente imaginava que ele ia voltar, ia patinar, e voltou voando, compondo, sendo um dos caras que mais corre, protegendo, aparecendo na frente, participando de construção de gol, o Pulgar. E o Galarza é um jogador que está sendo muito contestado, acho que surgiu bem e não está conseguindo segurar a bronca. Surgiu bem, acho que no ano passado, no ano anterior, mas não está conseguindo segurar Eu acho que remete ao torcedor do Vasco algumas memórias que o torcedor associa a um momento pior e tal, mas eu acho muito promissor, mas essa oscilação mais para baixo do que para cima, Pulgar. E aí, eu acho que por essa oscilação mais pra baixo do que pra cima é que faz o torcedor ter essa memória ai, caramba, e ficar preocupado. Fechei aqui o bagulho. Cauã Barros ou Gerson, ou Formiga? Aí é pouco tempo, ainda Né? mais na mão, porque o Gerson na mão do São Paulo vira o De Bruyne, né? Calma, também não é pra tanto. Tô brincando. Vés. O Gerson voltou a ser. Gerson voltou a ser um jogador importante, bem melhor do que na era Vitor Pereira. E o Cauã ainda não mostrou para ganhar do Gerson. Perfeito. Acho que o Gerson, individualmente falando, perdão, ele tem potencial para com o Sampaoli e vai ter impactos claros nas estatísticas do Gerson, como teve lá no Olympique, de ser um Gerson talvez até melhor do que o de 19. A questão é que o time de 19 era melhor e isso era bom para ele. Mas individualmente falando, eu acho que ele pode ser um Gerson mais que eu acho que acaba mais aparecendo completo menos até se agora. o time não... Aquele, né? Ou Não, agora? Ah, sim, agora tudo bem. Do jeito que o time tá, eu acho que mesmo que ele individualmente possa ficar melhor, não acho que ele tá, mas possa estar melhor em algum momento da temporada, É porque eu acho que se ele tiver eu acho que ele vai aparecer menos. se ele tiver a agressividade que ele teve na França aqui, eu acho que ele tende a ter números tão bons aqui quanto teve lá, e lá foi a temporada mais artilheira da vida dele, né? Ele Sim. fez, se eu não me engano, acho que 11 gols na temporada. A gente tá gravando esse programa antes do Fla-Flu da Copa do Brasil, tá? Então eu não sei se o Arrascaeta jogou ou não jogou, ele tá na nossa escalação aqui. Gabriel Peck ou Arrascaeta? O Gabriel Peck faz um ano muito bom em vários momentos, tem uma oscilação ou outra. O Arrascaeta vive um ano muito atribulado. Quando ele joga, depois da era Vitor Pereira, ele tem jogado bem. Mesmo voltando de lesão, eu acho que a distância do que um Arrascaeta pode fazer é muito maior do que o do Gabriel Peck, então eu vou votar no Arrascaeta. Pra você também? Eu acho que é por aí. Aí vai pagar pelo abismo, né? Que existe entre os dois enquanto jogador, conceitualmente. Tá bom. Então Arrasca. Alex Teixeira ou Gabigol? Mas aí são dois que podem muito mais, né? Mas é Gabigol. É que eu acho que o Gabigol às vezes também paga pelo que já entregou, porque se olhar só a temporada dele, é uma temporada abaixo, Tá. ruim em alguns momentos, mas que com boas participações e não se omite. Gabigol. É Gabi? Eu acho assim, eu acho que o Gabigol, ele tem oscilado, a avaliação dele fica muito presa a ele fazer gol ou não, ou perder gols, no caso dele, no momento atual. Mas acho que ele tem funcionado em alguns contextos interessantes que às vezes eu não vejo o Alex Teixeira contribuir tanto, com tanta consistência. Por isso eu vou votar no Gabigol. O Alex Teixeira eu esperava mais. Muito dele mais, eu nessa esperava volta ao muito Brasil, né? mais. Pedro ou Pedro? É Pedro Raul ou é Pedro? Rapaz, Ai, Pedro. se você fizer o recorte dos últimos 3 jogos, as partidas do Pedro foram preocupantes. Mas ainda contra o Pedro Raul, se eu tivesse uma vaga só, você precisa salvar a sua vida, eu escalo o Pedro. Mas as atuações, inclusive a convocação dele para a seleção brasileira, eu colocaria no campo da viagem neste momento. Neste momento é uma viagem convocar o Pedro. Porque ele não joga bem, pô, ele não mata uma bola. Arthur Cabral, né? Eu também. Ele não mata uma bola, deve ter uns 5 jogos. Mas enfim, acho que se tivesse uma vaga que é o que eu coloco para votar, eu votaria no Pedro. Você, Formiga? Não, também. O Pedro vai Mas também é mantido uma pelo que viagem o a Pedro convocação? Raul. Eu acho, quando o Pedro merecia ter sido convocado, ele não foi, que era na primeira convocação do Ramon. Ah, Ele não foi na primeira, ele tava voando lá. Agora que ele não tá bem, foi. Vai entender, né? E agora aí é o Pedro Raul,
O ano acho que decepcionante para um cara que chegou com expectativa, que vários do mercado queriam, né? E o treinador? O senhor vai de Barbieri ou o senhor vai de Sampinha? A fase dos dois não é boa, né? O Barbieri com a queda evidente e o Sampaoli. Das entrevistas do Barbieri. Eu adoro, acho Embora o Barbieri ele massa. tenha perdido a mão, Sim, né? e acho que foi aquele que ele reconheceu, não foi? Que depois ele Aqueles pediu duas palavras, desculpa, exatamente. Mas o Sampaoli é mais técnico, então assim, se os dois estão mal, eu vou em quem é melhor. Tá, você Sampa. também desce? Também acho. Acho que hoje o Sampaoli tem mais ferramentas do que o Barbieri Nessa no disputa, geral. Sampa leva. Tá. Temos 2 jogadores. Nenhum paulista chama São Paulo de Sampa, né? Se falou Sampa, tu já sabe que é de não é fora, São no que é o nosso caso. 2 jogadores do Vasco, o restante é do Flamengo. Então é o famoso 9-2, 10-2 contando o treinador. Léo Jardim e Puma Rodrigues. Os 2 primeiros e os 2 únicos. Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Pulgar, Gerson Arrascaeta. Thiago Maia, crime. Gabigol, Pedro, treinados pelo São Paulo. Não sei, vamos ver. Vai que ele joga no clássico e ele volta. Pode ser. Vamos ver. No ano passado ele respondeu o tweet do Fera lá dizendo: vou melhorar, irmão. E melhorou? Tô mal, melhorou. Agora ele já respondeu tem um tempinho. Ele tentou a mesma coisa, ó. Agora ele respondeu o tweet tem um tempinho e ainda não melhorou. Mas pode ser que seja um assim, vou efeito. tentar, Pode ser que vai. seja um efeito retardado e por aí vai. Deus. Tchau, beijo. Valeu. E o Pix, Até a hein? próxima.